Sejam bem-vindos. Fique agora com o programa Espiritismo em Nossas Vidas com Wagner Ideale, sempre com temas que estão ligados ao nosso dia a dia. Olá pessoal, vamos a mais um programa Espiritismo em Nossas Vidas e o tema de hoje será reflexões sobre Deus. Realmente é um tema extremamente difícil falar sobre Deus, não é algo simples. Mas, para bater esse papo, eu recorri ao Livro dos Espíritos e fui em busca da primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Kardec vira para os Espíritos e pergunta: o que é Deus? E a resposta: causa primária de todas as coisas. Sim, essa resposta, apesar de extremamente curta, extremamente objetiva, como é o Livro dos Espíritos inteirinho, extremamente objetivo, ela nos faz refletir muito sobre Deus. Por quê? Cada religião tem a sua, evidente, tem o seu ponto de vista sobre Deus. Há religiões que enxergam Deus visão antropomórfica, né? É bem provável que se você for na rua hoje e perguntar como é que você vê Deus, a pessoa vai dizer: Deus é um velhinho de barba branca sentado num trono de ouro, com um cajado aqui do lado. Essa é a ideia que as pessoas normalmente têm de Deus. né? Na verdade, isso seria Zeus. Seria um deus mitológico, grego, romano. Deus, a gente poderia classificar como uma energia, causa primária de todas as coisas, que está no universo inteiro. É bastante complicado a gente pensar e imaginar Deus, porque essa semana, assistindo um documentário científico sobre o universo, onde os cientistas envolvidos nesse documentário, falando das distâncias entre galáxias, que são bilhões de anos-luz, umas coisas assim extraordinárias, em que a gente nem consegue imaginar o nosso Sol, a distância entre a Terra e o Sol são 150 milhões de quilômetros. Então, é muita distância, mesmo o nosso querido Sol aqui que nos ilumina. E aí você fica pensando, Deus está em tudo isso. Como Deus está em todos os astros, está na flor, está no sorriso da criança, está no animalzinho ali que está brincando, está em todas as criaturas. Não disse Jesus: vós sois deuses. Nós temos dentro de nós, Joana de Ângeles, quando fala no self, ela vai dizer: é Deus em você. Então, quando nós vamos falar sobre Deus, é algo bastante difícil. Por isso, sabe, de forma simples, não dá. O Espiritismo fala que nós entendemos Deus de forma racional. Eu concordo, mas num primeiro momento, nós temos Deus num processo de aceitação. Eu aceito que exista Deus. Eu acredito em Deus. Num segundo momento, é que eu vou fazer uma análise racional e falar: realmente Deus existe por causa disso. Mas no primeiro momento, eu particularmente desconheço quem venha a acreditar em Deus simplesmente por uma reflexão racional, né? Por isso que, quando nós estamos falando sobre Deus, a gente podia fazer o seguinte: vamos dividir não acreditar em Deus e acreditar em Deus. Que diferença isso faz? Quando a gente fala: não, Deus não existe, nós vamos ter que assumir que tudo que tem na natureza foi obra do acaso. Então, se você é ateu ou materialista, para você a vida é uma só, nasceu, viveu, comeu, bebeu, praticou sexo, brincou, fez, aconteceu, morreu, acabou tudo. E faz sentido isso? Para as pessoas que não querem pensar muito, não estão muito afim de ficar
raciocinando, é isso mesmo. Morreu, acabou tudo, vamos aproveitar. Ok. Mas essa concepção da não existência de Deus, ela não é uma concepção somente materialista, hein? Existem religiões que não acreditam em Deus. Existem religiões que acreditam na evolução do homem, do ser humano, e esse ser humano, em classificações extremamente elevadas, controlam, cuidam dos que estão numa condição inferior. Só que não se explica como que tudo começa. Ah, mas a ciência disse que tudo começa naquela explosão que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás, numa partícula que explode e começa o universo está em expansão. Que o universo está em expansão é bastante coerente. De que a cada dia mundos vão se formando nesse universo, perfeito. Agora, que ele pode ter começado de uma partícula, podemos até aceitar, não há problema nenhum. Qual o problema? Agora, quem começou tudo isso? O nada começou tudo isso? Do nada tudo começou? É um tanto quanto ilógico. Mas vamos lá. Então, eu não acredito em Deus e tudo é obra do acaso. Tem até uma brincadeirinha que fala, eu não acredito em Deus graças a Deus, né? Ou eu não acredito em Deus até o dia que a coisa apertar para o meu lado. Quando apertar para o meu lado, a gente vai correr atrás, pedindo ajuda desse Deus que a gente muitas vezes duvida. Seja por questões filosóficas, políticas, não importa. Mas, se você vai para o outro lado, daqueles que acreditam em Deus, também existem algumas variações. Há uns que acreditam em Deus, mas naquele Deus vingativo, aquele Deus que lembra muito os deuses romanos e gregos, os deuses da mitologia, em que eles têm paixões, eles têm... aquele ali é um povo que eu gosto e aquele povo eu não gosto. Na verdade, Deus ama a todas as criaturas. Lembra da parábola do filho pródigo? Em que o pai tem 2 filhos, um fala, dê a minha parte que eu vou embora. E ele vai embora. Depois que ele... Pródigo não é prodígio, pródigo é gastador. Ele gasta tudo que ele tem, ele pinta os canecos, ele se vê sozinho, abandonado, com fome, ele volta para o pai. E o pai o recebe de braços abertos. Essa parábola de Jesus mostra o quê? O que nós somos. Nós, durante centenas de encarnações, procuramos ficar fora do contexto da divindade. Não quer dizer que nós vamos ficar o dia inteiro fazendo hosanas ao Senhor, não é isso. A questão toda é entender a vida em princípios éticos baseados nos ensinos do nosso querido Mestre Jesus ou de um outro mestre que você conheça, entenda, mas princípios construtivos, princípios que vá melhorar a sua vida e de todos que estão à sua volta. Pois é. E quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você começa a perceber que Deus não pode ser vingativo, cheio de paixões, e olho por olho, dente por dente. Não. Ele vai dar as oportunidades. A doutrina espírita enxerga essas oportunidades na reencarnação. Sim, porque a reencarnação é um dos maiores atos de amor que Deus tem para com a criatura. Porque eu pintei os canecos numa existência. Me é dada uma outra oportunidade para corrigir. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Isso não é maldade, não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. É importante que se diga, dentro da visão espírita, Deus não castiga. Ele dá a oportunidade de eu me corrigir, de eu acertar o caminho, acertar o passo, como a gente fala. Por isso que
essa reflexão que eu estou aqui propondo sobre Deus é justamente entender que esse Deus, a questão número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec faz assim: do que é feito Deus? E os Espíritos dizem assim: falta para vocês ainda um sentido para entender a intimidade de Deus. Onde eu quero chegar é que, num primeiro momento, eu acredito em Deus, sei de leis que ele criou, que são leis universais, e que eu preciso viver essas leis para eu me machucar menos. Um amigo meu uma vez falou assim: você sabe o que é o Evangelho de Jesus? O que você quer dizer com isso? O Evangelho de Jesus é um manual de como faz para a gente se machucar menos. Quanto mais você vive o Evangelho, menos você se machuca. Não é que é verdade? Então, Deus não impõe nada. É importante que se diga. Esse ser que está no universo todo, ele criou leis universais. Leis da matemática, da física, da química, leis morais. E nós temos que nos submeter a essa lei para que a gente não sofra. Vamos lá, você está num prédio. Se você não obedecer às leis da física, da engenharia, o prédio cai. Aí é castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. Você não calculou direito, cai o prédio. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não castiga ninguém. Muito pelo contrário. Ele nos dá infinitas oportunidades. Por quê? Lembra que Jesus chama Deus de Pai? Porque ele é um Pai para o universo inteiro. Então, olha a grandiosidade dele. Quando você faz a sua prece, e você deve fazer a sua prece de gratidão e pedir, quando você está pedindo, ele já sabe o que você precisa. Ele vai colocar no teu caminho aquilo que você realmente precisa. Não tem dúvida que eu, ao fazer minha prece, eu agradeço isso, aquilo outro, e vou pedir isso, aquilo outro, sem dúvida nenhuma. Faz parte do meu ser. Eu posso até fazer aqui uma aberturinha e lembrar que a prece ela é dividida em 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio do pedido. É o estágio em que eu peço a Deus para me ajudar. Eu peço a Deus para que Ele me ajude a resolver um problema. Eu vou ao Senhor e beijo-lhe os pés, dizendo: Pai, me ajude, eu estou precisando. O segundo é um patamar um pouco mais elevado, é o momento em que eu agradeço a Deus. Eu agradeço a tudo que Ele faz. Eu agradeço a vida que Ele me dá, as situações que Ele me oferece para a minha evolução. Eu beijo o rosto de Deus. E a terceira, a mais sublime de todas, é aquela em que eu entendo Deus e digo as mesmas palavras que disse Jesus: Pai, faça a sua vontade e não a minha. Dia virá que todos nós vamos fazer as nossas orações nesse terceiro nível, pois estaremos identificados com Deus. Como disse Jesus, eu não sei se eu estou no Pai ou o Pai está em mim. Porque Jesus era Deus? Não! Era a tremenda identificação que Jesus tem, não é que tinha, tem, porque Jesus está vivo, a identificação que Jesus tem para com a divindade acima dele. Por isso que vamos raciocinar um pouquinho, vamos pensar, vamos analisar nas nossas preces, lembrar que Deus, Ele nos ama infinitamente. E para fechar o nosso bate-papo de hoje, tem uma historinha que diz assim: eu queria ser Deus para mudar o mundo. Eu queria ser Deus para acabar com o sofrimento, acabar com todas as dores. Eu queria ser Deus para deixar todo mundo feliz. Ah, mas se eu tivesse o seu amor, eu deixaria tudo do jeito que está. Obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade.
Você assistiu o programa Espiritismo em Nossas Vidas, com Wagner Ideale. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.